Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social e da filantropia. A série especial Rede GIF traz para o centro da pauta reflexões sobre assuntos da agenda pública brasileira e o fortalecimento da sociedade a partir da contribuição de diversas vozes do campo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando mais um episódio da série especial Rede GIF, que é uma iniciativa do boletim semanal do GIF, que há mais de 20 anos entrega notícias e conteúdos relacionados à filantropia e ao investimento social. Os debates contam com convidados para ampliar assuntos de interesse público pautados pelas reportagens especiais do boletim. A ideia da conversa de hoje é abordar o panorama atual de desafios, oportunidades e ações no tema conectividade e desigualdades. Eu sou Amanda Proetti e neste episódio nós estamos recebendo Tâmara Terço, integrante do Conselho Diretor do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social e coordenadora do projeto Territórios Livres, Tecnologias Livres, Américo Matar, que é diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo, e Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado pelo convite, realmente é uma alegria poder compartilhar aí com amigos, um tema tão caro para a sociedade hoje. Prazer estar aqui com você, junto com a Tâmara, o Carlos e você, Amanda, nesse debate, que a pandemia ela explicitou o nível de desigualdade tecnológica e inclusão digital que a gente vive, principalmente nas redes públicas de educação. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Salve, pessoal, ouvintes aí da série especial Rede GIF. É um prazer imenso conversar com todos vocês. Esse tema, como a América apresentou aí, é bem importante, né, da conectividade e combate às desigualdades sociais. Espero que o podcast encontre todos, né, com saúde e força para lidar com os desafios da pandemia e que esse bate-papo aqui inspire, né, iniciativas realizadas pelo conjunto dos associados da rede. Bom, nós sabemos que a pandemia aprofundou uma série de desigualdades presentes no Brasil há anos. Com o tema da conectividade, infelizmente, não foi diferente. Para começar essa conversa, então, eu gostaria de trazer alguns dados que podem ajudar a gente a ter uma dimensão do tamanho desse desafio hoje. A pesquisa TIC Domicílios de 2019 trouxe pela primeira vez dados sobre cor e raça e mostrou que enquanto 80% dos brasileiros já têm algum contato com a internet, menos da metade da população indígena e apenas 55% das pessoas pretas já utilizaram algum computador ao menos uma vez na vida. Entre as classes D e E, 33% das pessoas já utilizaram computador, notebook ou tablet. Já na classe A, o índice sobe para 93%. Esse mesmo levantamento mostra as condições em que os estudantes entraram na pandemia. 4,3 milhões de alunos não utilizavam a internet no final de 2019, sendo que mais de 95% deles estavam matriculados na rede pública de ensino. Enquanto na rede privada, apenas 174 mil alunos não tinham conexão. A pesquisa Undime sobre volta às aulas, lançada em março desse ano, ouviu 2/3 das redes de ensino municipais do Brasil e constatou que o acesso à internet e à infraestrutura foram, de fato, as maiores dificuldades que as redes de ensino encontraram durante a pandemia para realizar o ensino remoto emergencial. Esses estudos abordam desafios específicos da área de educação, mas nós sabemos que a questão é mais ampla. Ela afeta, inclusive, a área da saúde, em razão das dificuldades de acesso à informação de qualidade, que é uma coisa tão importante nesse momento. E a pandemia também deixou isso bastante evidente. Diante desse cenário, Tâmara, eu gostaria de te convidar a nos ajudar a refletir sobre esses e outros dados que vêm anunciando aí esse contexto e a falar um pouco mais sobre os desafios que estão colocados para nós no atual cenário de pandemia nesse tema, na educação, mas também em outras agendas públicas. Pois é, Amanda, os dados que você apresenta nos ajudam a refletir o tamanho do problema que é a falta do direito à comunicação, né, na sua perspectiva lato sensu. Esse direito ao acesso à informação, à produção de conteúdo e expressão social das experiências. Ele é um direito para nós, da Intervozes, do conjunto dos movimentos de comunicação, e do conjunto dos direitos humanos também, né, dos defensores e defensoras de direitos humanos, um direito viabilizador de outros direitos, né, como acesso à educação, saúde, emprego e renda,
na pandemia, nesse momento que as interações físicas tornaram-se limitadas em função do isolamento social, ele se revelou como crucial para manter as economias funcionando, a ideia do trabalho remoto, o Estado funcionando, né, a ideia das políticas públicas e a plataformização dessas políticas. E parece que esse direito que estava na sombra, né, no conjunto da ideia do Estado, da própria identificação da sociedade, ele ficou mais perceptível e palpável, mas de uma forma que é a falta, né? A falta e as consequências dele na renda, no acesso a políticas públicas por causa das desigualdades de conexão. As pessoas perderam renda por não conseguirem trabalhar, né? Se conectar para trabalhar. Trabalho remoto não é ainda de acesso a todos e todos, né? Perderam a oportunidade de ingressar no ensino superior, porque não conseguiram conexão de internet que possibilitasse estudar para o vestibular, né? E agora também os estudantes de ensino médio, ensino fundamental têm essa dificuldade. E deixaram, por exemplo, de receber o auxílio emergencial, porque não tinham um celular, ou quando tinham, era de uma tecnologia inferior, que não carregava aplicativo, ou não tinha um pacote de dados suficiente para finalizar o cadastro, né? Que foi oferecido exclusivamente via internet, pela plataforma da Caixa Econômica. Então, assim, os desafios, eles são enormes, né? Um desafio enorme para o desenvolvimento social no Brasil, ele está totalmente atrelado a esse direito à comunicação, sobretudo nessa fase atual, que é o direito ao acesso às redes digitais, à internet, conjunto das tecnologias de informação e comunicação. E é importante lembrar que o Estado brasileiro e outros estados também, eles sempre trataram a comunicação como uma mercadoria, né? Não fiscalizando concessões de TV, investindo muito pouco na radiodifusão pública. E agora esse mesmo Estado elege o ambiente comunicacional da internet como principal via de distribuição das políticas públicas, né? Mas ainda trabalha com a chave da comunicação como mercadoria, não como direito, né? Então, é preciso para nós que essa concepção de direito à comunicação, né, e aí, consequentemente, a internet, as TICs, ela seja resgatada para que a gente consiga aí ter um chão de fábrica, né, um pano de fundo que possibilite a produção de políticas públicas nessa área que reduza as desigualdades, que passam pelas desigualdades raciais, passam pelas desigualdades de gênero, acessibilidade. Carlos, quais são os desafios colocados no tema para a política pública de educação? Eu acho que o acesso ele já é um desafio, mas temos outro também, que é o de garantir que os professores, né, os educadores, eles tenham possibilidade de desenvolver uma prática pedagógica com o uso de tecnologias, com o uso de recursos de comunicação, porque não adianta você dar apenas o tablet ou a internet, fazer com que o estudante acesse e as pessoas não sabem lidar com esse novo momento, né? Nova forma de interagir o conhecimento, né, com o estudante e o professor como mediador nesse processo. Como esse professor ele vai mediar? A formação precisa estar assim como ponto forte numa política pública. Mas é claro que tem coisas que precisam ser previstas, né, na política pública, que é o acesso. E eu não estou falando do acesso da internet, mas do equipamento. Não adianta você ter internet chegando na casa das famílias e você não tem um equipamento, o estudante não tem um notebook, não tem um computador para poder, ao menos, dividir com o irmão. Computador deveria ser encarado como um ativo, hoje, né, acessível a todas as famílias. Como tem programas de renda para repasse de verbas para comprar alimento, como nós estamos vendo o problema da educação e a gente não pode levar os nossos filhos e as nossas filhas para a escola ainda nesse momento, né, na sua totalidade, com a possibilidade do professor também trabalhar naquela aula presencial que vai ajudar também, que o governo fizesse um programa de
entrega de equipamentos ou venda mais barato, a 100 vezes, sem juros, para que essas pessoas tivessem acesso a esse computador. E a internet também, com um papel também de conectar as escolas com as famílias, precisa chegar nas casas. A gente tem a questão de infraestrutura, que já está posta, tá? Mas existe uma questão na ponta, que é ouvir o estudante. O estudante precisa ter as suas ideias acolhidas. A política pública precisa ouvir a ponta. A gente tem aí oportunidade, com essa proposta de trabalhar aí o ensino remoto, de ter oportunidade de também ouvir os estudantes, de criar instâncias para poder ouvir e perguntar como é que você está se sentindo, como é que a educação está chegando aí, e mais, que ideias vocês poderiam oferecer para que a gente pudesse, de fato, pensar sobre elas e criar políticas. E não precisa ser política de lei, não. Isso é importante, mas contratos entre a escola e a família, que viram uma política ali local, uma política de comunidade, e que também pode se estender a ouvir o pai e a mãe, né? A política pública ela precisa ser inteira, e para ser inteira ela tem que estar junto com a família, tem que estar junto com o estudante, tem que estar junto com o professor, porque também o professor ele está ali nesse processo, né, como um sanduíche. A formação continuada nunca foi tão importante quanto hoje para poder trazer, né, essa nova cultura que chega aí. É importante a gente entender também como é que tem se dado essa discussão no campo da filantropia e do investimento social privado. Para isso, Américo, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que vocês na Fundação Telefônica Vivo têm atuado na direção de responder a esse cenário, né, retratado pela Tâmara e pelo Carlos, que pontuaram aí uma série de desafios do contexto da educação e também de outras áreas tão importantes no campo dos direitos, né? E que você pedir para você contar um pouco para a gente sobre os aprendizados também que essa atuação tem gerado e que podem, de repente, inspirar outras organizações, eventualmente até contribuir para uma resposta mais qualificada do próprio setor do ISP. Desde o início da pandemia, a Fundação Telefônica vem investindo na formação continuada dos educadores para prepará-los para essa nova realidade. É uma realidade absolutamente diferente do que era enfrentado até então, mas ela não entra em choque com o avanço da inovação educativa. O que eu quero dizer? Sempre foi necessário aos professores, principalmente agora na educação contemporânea, colocar o aluno no centro da discussão. É a tal da sala de aula invertida, que é uma das metodologias ativas de abordagem da educação. Então, a gente buscou criar conteúdos, disponibilizar isso gratuitamente para todos os professores, para que eles pudessem aprimorar a sua prática pedagógica do dia a dia, migrando do presencial para o digital. E mais do que isso, para quando ele puder aproveitar no momento de retorno às aulas, permanecer com esses aprendizados. Então, eu acho que o cerne da questão é como eu transformo a sala de aula em algo muito mais interessante para o estudante. Os níveis de abandono da nossa educação já eram críticos antes da pandemia, agora, por exemplo, o ensino médio, no último estudo que soltou há pouco pelo INSPER, um trabalho feito pelo economista Ricardo Paes de Barros, aponta aí o abandono para números em torno de 28% a 29% dos alunos não pretendem voltar para a educação. Isso só mostra que ele já não via valor na escola. E com essa parada ele passou a ver menos valor ainda. Então, a gente procurou preparar o professor, primeiro para essa jornada, então a gente abriu nossas plataformas formativas, a gente teve no ano passado, foi no boom da pandemia, praticamente 80 mil professores certificados nesse processo, todas essas formações são certificadas e válidas para a progressão de carreira desse educador. A segunda dimensão, a gente criou conteúdos específicos também para os pais, que precisavam apoiar os seus filhos no seu processo educacional. Então, você tinha ali roteiros de aprendizagem de matemática, roteiros de aprendizagem de português, de história, de todas as disciplinas da nossa educação, organizados de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, e facilitar o acesso desses pais e dos alunos, e também dos educadores, por que não, a esses roteiros já montados. Nós chegamos a um número por volta de 34 mil roteiros disponíveis, também para que os estudantes e alunos pudessem se beneficiar dessas funcionalidades.
Sobre o ponto de vista da conectividade, o grupo, nesse sentido, também não ficou inerte. Nós atuamos aí em conjunto com o nosso Senado e a nossa Câmara dos Deputados, em âmbito federal, em projetos de lei que utilizassem recursos disponíveis nos fundos que já existem, por exemplo, recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que se presta a essa finalidade, que esses recursos fossem liberados justamente para garantir a conexão dos alunos e famílias mais vulneráveis. Esse projeto teve um projeto de lei da senadora Daniela Ribeiro, que foi aprovado no ano passado, ele foi aprovado no final do mês de novembro, começo de dezembro, e nesse momento ele está em regulação pela Câmara dos Deputados para que efetivamente se consiga utilizar esses recursos, né? Também discutimos com a deputada Tabata Amaral um projeto também de conectividade e conexão social, que utiliza também recursos de fundos setoriais para viabilizar esse atendimento às populações mais vulneráveis, porque a gente percebeu que havia ali também uma potência, que havia uma necessidade, na verdade, a ser atendida, que não é uma necessidade que surge com a pandemia. Ela já existia antes e ela foi simplesmente trazida à luz por esse momento que nós estamos vivendo agora. E a outra coisa que a gente tem debatido muito é a questão das escolas abertas. O aluno que está numa situação de vulnerabilidade, que vive no Jardim Pantanal, muitas vezes dentro de uma comunidade, ele não tem a ambiência necessária para a educação. Ele está num ambiente muitas vezes exposto à violência, e os números de segurança pública apontam isso, né? Violência doméstica cresceu na ordem de 2 vezes o número de denúncias de violência doméstica, e são números oficiais. Números extraoficiais apontam aí para um número em torno de 6 vezes o aumento da violência doméstica. Além do que as crianças que são mais pobres e vulneráveis também têm na escola um porto seguro para alimentação. Esse é um dado também que é pouco vocalizado, mas que as escolas elas têm um aumento de consumo de merenda escolar entre 20% a 30% na segunda e terça-feira, porque os alunos não têm o que comer em casa e a escola também supre essa finalidade social. Então, a gente tem debatido muito a questão de como abrir as escolas, obviamente, em segurança, garantindo protocolos mínimos de segurança, mas que esse aluno que está em situação de risco tenha esse espaço de acolhimento, um espaço onde ele tem ali não só a sua aula de novo, preservando os critérios de segurança e saúde de todos, que é o nosso foco, mas a gente não pode ignorar essa crise educacional que nós estamos vivenciando agora, que eu diria que se não é uma das mais importantes, ela está imediatamente abaixo da crise sanitária, porque nós estamos falando de vidas e nós estamos falando de futuro das pessoas que está sendo privado. Alguns estudos apontam para um retrocesso de 4 anos, e um tempo de recuperação desse gap de 10 anos, e nós não temos esse tempo todo. Nosso país precisa avançar em termos de desenvolvimento, porque a gente só vai conseguir reduzir efetivamente essas desigualdades de forma sustentável se a gente tiver uma educação de boa qualidade, as pessoas obtendo trabalhos dignos e obtendo fontes geradoras de renda, que você quebre esse ciclo vicioso de pobreza. Tâmara, você apontaria outras oportunidades para a atuação do investimento social privado e também do poder público? O Intervoz ele tem depositado energia em pensar como as organizações da sociedade civil, as empresas trabalham junto a comunidades, né, que têm essas dificuldades de acesso à internet, na perspectiva de construção de redes comunitárias de internet, né? O que é isso? A gente chega no território, organiza um diálogo no território, identificando quais são as tecnologias que esse território já utiliza para a conexão. Hoje a gente tem um projeto que é o Territórios Livres, Tecnologias Livres, que está trabalhando com comunidades rurais, né, de mulheres agricultoras rurais da agricultura familiar e quilombos, né, quilombolas no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste, são 274 famílias, 30 comunidades. E o Tecnologias Livres, Territórios Livres mapeou as concepções de uso de tecnologias, né, e internet nessas comunidades, identificou essas desigualdades de acesso à internet, mas mapeou também um conjunto de estratégias feitas por essas comunidades para se conectar entre si, para se conectar à internet quando podiam, né, quando tinha alguma infraestrutura próxima. E com isso, ampliando, alargando essa ideia de convivência entre tecnologias digitais e tecnologias ancestrais, né, no combate ao racismo, no combate à misoginia dentro desse espaço da internet. Isso para dizer que a internet do possível é uma internet que seja feita para as pessoas, né, porque a gente
hoje tem partido no senso comum de um debate do pressuposto de que existem desconectados, né? Existem um conjunto de desconectados, mas que, na verdade, são pessoas que estão produzindo tecnologias há milênios, há séculos, e que estão desconectadas de um tipo de tecnologia, que é a tecnologia digital, e ainda assim essa tecnologia digital numa concepção muito reduzida, né? Que é acesso a determinados aplicativos e aspectos de manuseio de determinadas tecnologias, mas desconsiderando todos esses saberes, né, territoriais que podem somar na construção de uma tecnologia aberta, de uma tecnologia digital que viabilize, por exemplo, as mulheres como produtoras de narrativas, como produtoras de redes, né, de trabalho, de redes educacionais no espaço da internet, os quilombolas, as pessoas negras, indígenas, como produtoras de contranarrativas nesses espaços e produtoras de tecnologias abertas dentro dos seus territórios, porque, para além de acessar essa parcela, né, dita de internet, que são as plataformas, o que a gente tem em mente é que é preciso disputar esse espaço da internet, né, com representatividade, porque essa é a concepção fundante, né, da rede mundial de computadores, é a ideia da descentralização, da construção, para ampliação da criatividade, para ampliação das conexões, mas que a gente viu aí no desenvolvimento dos anos 90 e mais ainda hoje, né, no século XXI, é cada dia esse espaço mais monopolizado na internet, né, em que de novo, negros, mulheres, LGBTs, indígenas, povos mais tradicionais são jogados à margem. Então, eu acho que, para além do acesso à tecnologia, é tentar disputar esse espaço com a nossa representatividade. Eu quero agradecer a participação de vocês, pelo compartilhamento, né, desses olhares todos, desses aprendizados tão importantes para a gente aprofundar esse debate sobre conectividade nesse lugar, né, de direito e a busca de soluções aí para os desafios dessa agenda. E para finalizar essa conversa, eu convido vocês a deixarem um recado final para os nossos ouvintes, inclusive trazendo informações sobre como as pessoas podem se envolver mais com o assunto e contribuir com o que vocês e as respectivas organizações estão fazendo nesse momento, nesse tema. Bom, quero agradecer, né, o convite por esse bate-papo, essa troca de experiências. Quero convidar também os ouvintes da Rede RIF para conhecer os projetos de redes comunitárias de internet. A gente tem alguns espalhados pelo Brasil. Nossa experiência, Territórios Livres, Tecnologias Livres, ele está disponível na internet e agora no dia 23 de julho nós vamos divulgar os dados desse mapeamento dos usos, concepções de tecnologia em comunidades rurais quilombolas e mulheres agricultoras familiares no Nordeste, no site ondosdarresistência.org/Territórios Livres, Tecnologias Livres. Incentivar, né, as pessoas, e nesse site a gente apresenta experiências, né, de redes comunitárias, esse debate sobre ampliação da concepção de tecnologias, o convívio entre tecnologias digitais e tecnologias ancestrais, e incentiva, né, as pessoas a pensarem, ampliar esse olhar das tecnologias, né, quais são as tecnologias que a gente usa no dia a dia e que podem contribuir nesse aspecto de estar na internet, ocupar mais um território que é o território da internet, de uma forma a explorar esse ambiente para criação, entender quais são os fluxos de informação, onde eles são retidos, onde eles são ampliados, e poder se apropriar mais, né, desse direito, que eu acho que é um momento também que a gente tem hoje, infelizmente, na falta de entender como que se processa o direito à comunicação, que é ele nas nossas vidas, e como que a gente pode,
tanto organizar estratégias territoriais para alcançá-lo, como também cobrar do Estado, poderes públicos, políticas públicas, né, de acesso, de convívio, de promoção. Então é isso, obrigada, salve aqui do Intervozes, continuamos juntos. Bom, do meu lado é só agradecer essa oportunidade de discutir um tema tão relevante, tão importante. No nosso site, fundaçãotelefonicavivo.org.br, tem lá a relação de todos os nossos projetos, além da questão da atuação na educação, também os investimentos humanitários que nós fizemos aí nessa crise sanitária no ano passado e nesse ano também, principalmente em segurança alimentar e itens hospitalares de primeira urgência. Então, e o convite a todos que fazem parte da rede GIF, quem mais se interessar, de participar, de atuar junto com os professores, atuar junto com a sua comunidade, criando assim um movimento da sociedade civil que traga luz a essas questões e que possibilite soluções para a gente combater a desigualdade, sejam elas através das tecnologias digitais ou, como a Tâmara bem comentou na sua fala, sobre as tecnologias tradicionais. Acho que isso é muito importante, a gente não esquecer os saberes locais no momento dessas intervenções e desse conhecimento para atuação mais consistente de acordo com as necessidades de cada grupo específico. Acho que isso também faz parte do processo de inclusão. Então, mais uma vez, obrigado, Amanda, ao GIF, por essa oportunidade. Eu, como educomunicador e professor, me sinto honrado de ter participado aqui e já convido a todas e todes. E se quiserem participar dos nossos aulões de educomunicação, o que são os aulões de educomunicação? São várias formações de curta duração em que professores de qualquer rede do país, estudantes também, estudantes da área de pedagogia, podem participar e podem aprender com a educomunicação a possibilidade de poder fazer atividades que ajudem no ensino híbrido. E basta você colocar no Google Educom SP ou Educomunicação SP, que você acha o nosso site logo de primeiro. E lá você pode participar, você de qualquer estado, pode participar nos 2 últimas semanas do mês, de todos os meses, se inscrever nos mais de 25 oportunidades de formação sobre vários assuntos. Por hoje é isso, os próximos episódios da série especial Rede GIF trarão novos convidados e convidadas para continuarmos essa jornada de debates para o fortalecimento do campo. O podcast está disponível nas principais plataformas de streaming e no site do GIF, e o Estúdio Cais assina a produção desse programa, que contou com a edição do Estúdio Zut. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social e da filantropia.